Glória ao nome de Jesus. Eu queria te cumprimentar com a paz, com o amor que excede em todo entendimento. Amém? Bora pra cima para mais um vídeo, nível de número 68, e hoje é dia de frase, hoje é dia de reflexão. Bora pra cima, taca fogo na Serra dos Filisteus, curte, comenta, compartilha com quem precisa e vamos crescer juntos. Beleza pura? Hoje é dia de frase, tá bom? Uma frase de reflexão principalmente para você que já sabe do seu propósito de vida, mas por uma coisinha que por muitos é tratada como inofensiva, é a arma mais nociva que Satanás tem usado para afastar e enfraquecer grandes homens e mulheres de Deus. Amém? Então, hoje vamos tratar essa reflexão. Prepare aí a sua mente, sua alma. Vou estar apresentando este livro aqui, ó. A biografia de George Whitefield, evangelista do avivamento do século XVIII. Beleza pura? Bora lá. Grandes líderes cristãos, tais como João e Charles Wesley e Jonathan Edwards, são universalmente associados aos extraordinários avivamentos do século XVIII na Grã-Bretanha e na América. Todavia, George Whitefield, que encabeçou a marcha rumo aos campos e ao povo comum, vindo a tornar-se o principal instrumento daqueles avivamentos, continua sendo desconhecido de muitos cristãos. Em 1739, com 24 anos de idade, George Whitefield tomou a momentosa decisão de levar o evangelho às pessoas que não frequentavam as igrejas da época. Ele saiu a campo para pregar aos mineiros de Kingswood e, subsequentemente, a dezenas de milhares de pessoas em enormes reuniões ao ar livre em Londres e em Bristol. A partir desse início, ele se lançou num curso de pregações ao ar livre que se espalharam por todos os cantos da Grã-Bretanha e se tornaram o instrumento da graça para uma incontável multidão de pessoas. Ele introduziu os Wesley e outros no ministério ao ar livre, e a Grã-Bretanha foi dominada por um derramamento do Espírito Santo com vivificante poder. Tendo ateado fogo na tocha do avivamento na Grã-Bretanha, Whitefield viajou para a América, onde seu ministério se deparou com a mesma extraordinária bênção de Deus, espalhando-se o avivamento pelas colônias, no que veio a ser conhecido como o Grande Despertamento. Então, quer conhecer melhor esse moço, George Whitefield? Aqui está a biografia dele. Amém? Irmão Cleberson, quero comprar R$70. Você dá esse livro? Com todo prazer. Arrume mais 12 inscritos para o nosso canal e o livro é seu de graça, na faixa. E para você que deseja nos convidar para ir em sua igreja, levar um louvor ou uma mensagem, no mínimo um livro comprado, passagem de ida e volta, estaremos indo com todo prazer. Beleza pura? Bora para cima para o conteúdo de hoje. Deixa eu só desligar aqui a internet para nada atrapalhar. O vídeo de hoje é forte, senão daqui a pouco a gente começa a falar, aí a mensagem para lá, a mensagem para cá, ou ligação, e aí o vídeo é cortado, né? Então, vamos desligar que é mais fácil. Bora pra cima para o conteúdo de hoje. A frase de hoje é essa aqui, ó. Use as distrações para aliviar a tensão da dedicação, mas jamais use a distração como maior dedicação. Vou repetir. Use as distrações para aliviar a tensão da dedicação, mas jamais use a distração como maior dedicação. Todo ser humano, eu falo muito sobre isso,
nos meus vídeos que faço, principalmente quando a frase é relacionada a propósito. Todo ser humano ele tem o seu propósito de vida. E um dos piores seres humanos que habitam na face da terra são aqueles que não lutam para descobrir o para que nasceram. Não lutam para descobrir o seu real propósito de vida. Qual o sentido da sua vida aqui. Esses são um dos piores seres humanos que existem. Só que a frase de hoje, ela não é para os seres humanos que ainda não descobriram o seu propósito. Ela é justamente para os seres humanos que já descobriram o seu propósito, porém hoje, por causa de uma arma muito nociva, Satanás conseguiu tirar eles do caminho. Hoje ainda é crente, só que é um crente mais fraco. Hoje ainda é crente, até vai para a igreja, às vezes até louva, às vezes até prega, só que você percebe que já não tem aquela unção, aquele brilho de Cristo na vida. E na grande maioria das vezes, não em todas, mas na grande maioria das vezes, essas pessoas estavam indo tão bem no seu propósito, se dedicando horas a fio no seu dia para melhorar na área da pregação, para melhorar na área do louvor, para melhorar na área do ensino, para melhorar na área do instrumento. Enfim, tem vários propósitos, várias missões que Deus outorgou para os seres humanos na Terra. Só que de repente essas pessoas se sentiram cansadas e optaram por se distrair um pouco. E não é errado você às vezes se distrair. Você está tão focado naquilo que foi chamado para fazer, está tão focado em se tornar uma versão sua melhor, que tem hora que você se cansa, a mente cansa, e você precisa de algo para se distrair. É aí que você pode assistir um filme, ver um vídeo, sair para um shopping, pegar a esposa, ir para outro lugar. Enfim, tem várias maneiras também de se distrair. Só que o que acontece é que hoje a nossa geração, que já sabe o para que nasceram, já sabem o seu propósito, trocaram. Ao invés de se dedicarem mais, como antes, ao seu propósito, estão hoje se dedicando mais às distrações. E qual é a consequência de se dedicar mais às distrações do que ao propósito de vida? Primeiro, você perde comunhão com Deus que te chamou. Segundo, a sua unção vai se esvaindo aos poucos. Lembrando, ninguém deixa de ser ungido, mas é sua escolha deixar de ter unção. Eu vou repetir, ninguém deixa de ser ungido. Deus ele te escolheu para esse propósito e você sabe qual é, mas é sua escolha deixar de ter unção. E normalmente, uma pessoa que ela perde a unção é uma pessoa que parou de dedicar o seu maior tempo àquilo que foi chamada, para se dedicar o seu maior tempo, às vezes a um celular, às vezes a um shopping, às vezes ao Facebook, às vezes ao WhatsApp, às vezes fica saindo quase todo dia, fica saindo quase toda semana, e Deus não te chamou para viver uma vida de distrações. Porque distração é o oposto do foco. Distração é o oposto de propósito. E Deus, ele te chamou primeiro para viver em foco. Segundo, para viver o seu propósito. E o contrário disso, uma arma muito nociva que o diabo tem usado é as distrações. E eu não preciso nem falar a quantidade de distrações que temos no nosso dia. Que se você não for espiritual para perceber essas coisas, aos poucos você vai enfraquecendo. Então hoje, essa frase de reflexão vai para você que já sabe do seu propósito. É um alerta de Deus para a sua vida. Você não percebeu que aos poucos
você está se apagando? Você não percebeu que aos poucos o ministério que Deus te deu está sendo cada vez mais sendo exercido com fraqueza, menos unção, menos força? Por quê? Por causa que você está dedicando o seu maior tempo a outra coisa que não é o propósito e o foco que Deus te deu. Então hoje, essa reflexão vai para você. Use as distrações para aliviar a tensão da dedicação. Não é errado, às vezes, você se dedicando 5, 6 horas ao seu propósito, 7, 8 ao seu propósito, você se cansar e você de repente ver um vídeo ou assistir um filme, distrair um pouco para aliviar a tensão da dedicação. Isso não é errado. O errado é quando você dedica maior tempo a essas coisas e deixa o seu propósito de lado. Como consequência, você acaba vivendo um evangelho muito mais enfraquecido, um evangelho mais parecido com pessoas do mundo do que com o verdadeiro Cristo que você diz que adora. Um evangelho cada vez mais frio, ao invés de um evangelho aquecido pelo Espírito Santo. Um evangelho cada vez menos sem unção do que um evangelho com unção, com poder, com graça. Então essa frase de reflexão de hoje é um alerta para você. Cuidado para você lá na frente não se perder por causa dessa escolha que você está fazendo diariamente, se dedicando mais às distrações do que ao propósito que Deus te chamou. Como consequência, você já está vendo o seu próprio dia em você, a fraqueza espiritual. Só que tem uma consequência maior ainda. Você pode perder a sua salvação, você pode perder de forma total a comunhão com Cristo e futuramente ainda pode perder o céu. Então tome cuidado. Essa frase de hoje é para você refletir. Você que sabe do seu propósito, mas está apagado. Sabe do seu propósito, mas está perdendo a unção. Sabe do seu propósito, só que está vivendo um evangelho frio, um evangelho carnal. Hoje, Jesus me usa para dizer para você: se desperte, meu filho. Eu não te chamei para viver nas distrações. Eu não te chamei para se dedicar mais às distrações do que ao propósito. Muito pelo contrário. Eu te chamei para viver um propósito lindo. Então se desperte e pare de se dedicar mais às distrações do que ao propósito. Beleza pura? Use as distrações para aliviar a tensão da dedicação. Não é errado. Mas jamais use a distração como maior dedicação. Essa é a reflexão de hoje para o seu coração. Bora pra cima, seja fonte. Reserve um tempo com Deus no seu dia. Reserve um tempo com Deus, com seu propósito. É a Ele que você tem que se dedicar. Sorriso de crente é forte demais. Deus abençoe!